Olá, estudante Sochi, tudo bem? Mais uma aula sobre fisiologia vegetal. E hoje a gente vai estudar um dos processos mais importantes para a manutenção da vida da planta, que é a transpiração. O que acontece? A transpiração ela é um fator, um fenômeno imprescindível para que ocorra a subida de água da raiz até as folhas. Essa condução de seiva a gente vai falar num outro momento, numa outra hora. Agora, eu quero que você preste atenção comigo especificamente na transpiração do vegetal. Você pode ouvir falar de evapotranspiração. Tanto transpiração como evapotranspiração, quando a gente está falando de plantas, eles dizem sobre a mesma coisa. Pode parecer um pouquinho complicado, mas eu vou te mostrar que não é e é muito interessante. Bora lá! Para a gente falar de transpiração do vegetal, a gente vai ter que dar uma olhadinha principalmente nas folhas. Porque é nas folhas que a gente majoritariamente vai encontrar umas estruturas chamadas de estômatos. Essas estruturazinhas que você está vendo aqui na imagem. Elas têm esse formato mais ovalado e ele tem essa carinha no microscópio, justamente com essas características, a partir dessas características que a gente monta alguns esquemas sobre essas estruturas chamadas estômatos. E o que é que vão fazer os estômatos? Os estômatos são estruturas que majoritariamente a gente vai encontrar nas folhas, mas não exclusivamente nas folhas, que ela vai estar relacionada com a troca dos gases, sendo ele oxigênio e o gás carbônico, e a eliminação da água, principalmente na forma gasosa. Lembre-se comigo, plantas são seres vivos autótrofos. O que isso significa? Que eles produzem o seu próprio alimento. E eles produzem esse próprio alimento a partir daquilo que a gente chama de fotossíntese. E para a fotossíntese acontecer numa planta, ela vai precisar de algumas coisas. Dentre essas coisas, água e gás carbônico. A água, eu já falei para vocês que ela vai vir da raiz, vai até as folhas, onde acontece o processo da fotossíntese, e o gás carbônico, ele entra nas folhas a partir dos estômatos. Lembre-se, do processo de fotossíntese, que vai se utilizar do gás carbônico e da água, vai se produzir a glicose, que é o alimento da própria planta, por isso que a gente chama as plantas de seres vivos autótrofos, elas produzem a própria molécula de glicose, e outro produto da fotossíntese é o oxigênio. Agora percebe aqui comigo, desenhei aqui nesse esquema para você que tem entrada e saída de gás carbônico, entrada e saída de oxigênio. Por quê? Porque além da fotossíntese, as plantas também possuem mitocôndrias. E nas mitocôndrias vai ser utilizado do oxigênio e vai ser liberado o gás carbônico. Percebe aqui comigo, eu estou falando de dois processos distintos. Fotossíntese nos cloroplastos e respiração celular nas mitocôndrias. Para a fotossíntese, a planta vai absorver pelos estômatos o gás carbônico e para fazer a respiração celular, a planta vai absorver pelos estômatos o oxigênio. Da fotossíntese, a planta vai liberar pelos estômatos o oxigênio e da respiração celular, a planta vai liberar pelos estômatos o gás carbônico. Por isso que a gente fala que a importância dos estômatos são as trocas gasosas. Entrada e saída de oxigênio, entrada e saída de gás carbônico e mais especificamente nas folhas e pelos estômatos vai ter a eliminação da água gasosa a partir do processo que a gente chama de evaporação ou evapotranspiração. Agora percebe aqui comigo. Falei no início da aula que essa saída da água pelos estômatos vai ser importante para a puxada da água que vai vir lá das raízes. Aqui, na aula de agora, a gente vai entender como é que acontece essa entrada, essa eliminação da água, visto que o conteúdo da nossa aula de hoje é essa transpiração vegetal, a eliminação de água que é ocasionada pelos estômatos. Via de regra, eu falei para você anteriormente que a gente vai encontrar esses estômatos nas folhas,
mas nem todas as plantas vão ter folhas e os estômatos podem estar localizados em outras regiões das plantas. Mas, via de regra, estamos falando de folha. Na folha, majoritariamente, os estômatos vão estar localizados na epiderme inferior, na parte de baixo das folhas, visto que a incidência luminosa vai recair sobre a parte superior da folha e na parte inferior vão estar os estômatos liberando essa água no estado gasoso e absorvendo e liberando o gás carbônico e o oxigênio. Ou seja, falamos de estômatos, falamos de transpiração vegetal e também falamos sobre trocas gasosas, que são as duas características mais particulares dessas células que a gente encontra nas plantas. Agora percebe aqui comigo. Falei anteriormente para você, essa subida de água vai acontecer inicialmente pela absorção na raiz, que vai passar pelo caule e essa água pode vir a ser eliminada nas folhas pelos estômatos. E isso vai ser importante porque a gente vai ver nas plantas um fluxo contínuo de água. Ao mesmo tempo que a água é absorvida na raiz, vai subir pelo caule, vai ser eliminada pelas folhas. A maior parte da água que é absorvida pelas plantas na raiz vai ser eliminada pelas folhas. Isso para manter o fluxo contínuo. Mais lá para frente a gente vai estudar um pouquinho o nome dessa seiva, que a gente está falando de seiva bruta nesse caso, que vai ter água e sais minerais. Agora, uma coisa que você precisa lembrar é o que compõe um estômato. Via de regra, quando a gente fala de complexo estomático, a gente está falando de 3 estruturas gerais. Os ostíolos, as células guarda e as células epidérmicas, que você pode ouvir como células acessórias, células subsidiárias ou células anexas. Esse esquema aqui ajuda a gente a entender. O ostíolo é essa parte central aqui do esquema, que é por onde a água vai ser eliminada. As células guarda são essas duas células que vão abrir e fechar. Quando as células guarda estão mais afastadas, significa que o ostíolo está aberto e o fluxo de água está sendo eliminado para fora da planta, está ocorrendo a transpiração vegetal. Quando as células guarda estão fechadinhas, grudadinhas, significa que o ostíolo está fechado e a transpiração vegetal não está ocorrendo. E aqui as células epidérmicas, ou acessórias, ou subsidiárias, ou anexas, depende muito da literatura, elas são todas a mesma coisa, tá? Cuidado com isso. São todas essas células que ficam em volta da célula guarda. E é importante a gente compreender essas 3 estruturas que compõem o complexo estomático, porque é a partir da dinâmica que acontece entre as células epidérmicas que envolvem as células guarda que vai acontecer o processo de abertura e fechamento dos ostíolos, ou seja, a eliminação ou a preservação da água no vegetal. E a gente estuda que esse complexo de abertura e fechamento dos estômatos está relacionado com aquilo que a gente chama de turgescência. Turgescência no dicionário significa condição do que está inchado ou dilatado. Significa que toda vez que as células guardas estão túrgidas, estão inchadas, significa que o ostíolo está aberto. Toda vez que as células guardas não têm água dentro que dá essa característica de turgescência, significa que as células guardas estão grudadinhas e o ostíolo está fechado e não está ocorrendo a transpiração do vegetal. Mas agora você me pergunta aí em casa, como é que acontece esse processo de abertura e fechamento dos estômatos? Para começo de história, olhando aqui nesse esquema, a turgescência das células guarda que vão proteger aquele canalzinho chamado ostíolo, a turgescência vai dizer se a célula guarda vai estar aberta ou fechada. E como é que acontece essa turgescência das células guarda? Para que aconteça esse inchaço da célula guarda, a gente precisa dar uma olhada
em um íon em específico, no potássio, que é aqui representado pela letra K da tabela periódica. Percebe aqui comigo. Quando o potássio que está presente nas células acessórias, naquelas que ficam em torno das células guarda, quando esse potássio migra para dentro das células guarda, significa que a concentração de cálcio aumentou dentro das células guarda. E o que acontece? Eu aumentei a concentração de soluto dentro das células guarda. Se eu aumento a concentração de soluto dentro das células guarda, vai passar água por osmose para dentro das células guarda. E essa água vem justamente daquelas células acessórias que ficam no entorno. Essa entrada do potássio, entrou potássio, vai entrar água por osmose para diluir um pouco desse soluto, significa que as células guarda estão túrgidas, estão inchadas. Com esse inchaço das células guarda, é como se essas duas estruturas aqui, que vão estar abrindo e fechando, elas se desgrudassem. Nisso ocorre a abertura do ostíolo e vai ser eliminada a água na forma gasosa. E aí significa que a planta está transpirando. Ou seja, entrou potássio, entrou água, isso nas células guarda, significa que as células guarda ficaram túrgidas, inchadinhas, as células guarda, as duas, se afastam e o ostíolo abre para a passagem da água na forma gasosa, o que caracteriza a transpiração do vegetal. Agora, professor, como é que acontece o contrário? Como é que o ostíolo fecha? Como é que as células guarda fecham? Com a saída do potássio. Se o potássio migra da célula guarda para as células acessórias, significa que essa água vai passar também por osmose, só que agora a água está saindo das células guarda e indo para as células acessórias que ficam em torno das células guarda. Significa que a turgescência das células guardas diminui com a saída de água e é como se essas duas paredes internas das células guarda se grudassem novamente, fechando o ostíolo e encerrando a transpiração do vegetal. Então, para você compreender essa dinâmica de abertura e fechamento dos estômatos, eliminação ou preservação de água, a gente precisa compreender a entrada e saída do potássio e, consequentemente, a entrada e saída da água. E lembre-se, toda vez que a gente fala de entrada e saída de água, a água majoritariamente vai ser armazenada naquilo que a gente chama de vacúolo, que é uma organela comum em células vegetais. Agora, quais são esses fatores que podem influenciar na abertura e fechamento do estômago, a transpiração ou a preservação da água no vegetal? Temperatura. Pensa comigo, se aumenta a temperatura, vai aumentar a taxa de transpiração. Por quê? Porque a célula vegetal, ela precisa manter uma temperatura ótima para que não seja prejudicado o metabolismo vegetal. O mesmo acontece com a gente. Quando o calor está muito excessivo, o nosso corpo sua, transpira, elimina água e junto da eliminação dessa água vai eliminar o calor. O mesmo acontece com as plantas. Aumentou a temperatura, a planta precisa preservar aquela temperatura ótima para o seu metabolismo e para isso ela vai aumentar a taxa de transpiração. Umidade. Quando o ar está muito úmido, significa que vai ser mais dificultoso a saída de água a partir dos estômatos, ou seja, ar úmido diminui a transpiração, ar seco aumenta a transpiração, justamente pela quantidade de água na forma gasosa que vai ter na atmosfera. Outro fator que vai influenciar nessa abertura e fechamento dos estômatos, que vai interferir na transpiração do vegetal, a luz. Pensa comigo. Para que ocorra a fotossíntese, precisa de luz. Para que ocorra a fotossíntese, precisa de gás carbônico. Se tem muita luz, vai ter mais entrada de gás carbônico. Nesse caso, o aumento da luz vai aumentar a entrada de gás carbônico e lembre-se, qual é a estrutura que faz as trocas gasosas? Os estômatos.
só que em via contrária. Enquanto o gás carbônico entra, a água vai ser eliminada. Ou seja, aumentou a luz, os estômatos abrem para absorver o gás carbônico, que é importante para a fotossíntese, e ao mesmo tempo vai eliminar a água na forma gasosa, ou seja, aumenta a transpiração. Para fechar, estresse hídrico. Pensa comigo, num local onde tem pouca água no solo, o estômato vai estar fechadinho, justamente para preservar essa água dentro da planta. Porque para a fotossíntese, a planta precisa do gás carbônico que a gente estava conversando anteriormente e de água. Sem água não tem fotossíntese, sem fotossíntese não vai ter produção do próprio alimento vegetal. Nesse caso, quando a gente está em estresse hídrico, a planta vai secretar o hormônio ácido abscíssico, que vai incentivar o fechamento dos estômatos, justamente para preservar esta água dentro da planta. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.